Pai querido, nós te louvamos nessa noite, sabemos que o Senhor está neste lugar e sabemos que o Senhor tem algo especial para nós. Fale conosco, ó Deus, através desta palavra. É um privilégio para nós podermos, ó Deus, ler a Bíblia, podermos nos aprofundar no conhecimento do Senhor e que por intermédio da Tua graça, ó Deus, nós sejamos renovados nessa noite. Que o nosso entendimento, ó Deus, possa ser expandido, ó Deus, que nós possamos de fato compreender, ó Deus, a grandeza do Senhor, que nós possamos de fato adentrar-nos, ó Deus, nos mistérios que a Sagrada Escritura do Senhor tem para nós. Revela, ó Deus, a Tua face aos nossos corações. Assim nós oramos, ó Deus, e te pedimos com todo o nosso coração. Amém. Abre sua Bíblia aí, por gentileza, lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, é isso mesmo? Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 25. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem Coleb, né? Você vai entender o porquê e eu acredito que Deus tem algo muito especial para os nossos corações. Diz assim: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. Verso 29. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou novamente a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. A nossa mensagem de hoje tem como título uma pergunta, né? E qual é essa pergunta? A pergunta é: qual a medida do amor? Eu gosto muito das perguntas que Jesus fazia e gosto mais ainda de quando Jesus respondia utilizando-se de perguntas. Perguntas rondaram Jesus em todo o seu ministério. Seus discípulos perguntavam para Jesus, o povo que estavam à volta de Jesus perguntava a Jesus, seus inimigos constantemente o perguntavam no intuito de colocá-lo à prova. O dia a dia de Jesus era envolto por diversas perguntas, seja no meio da multidão, seja dentro do templo. Nós podemos observar várias perguntas que rondaram e que estiveram ao redor de Jesus. E o que eu acho mais interessante, como eu te disse, é que nem todas as vezes Jesus respondia de forma pragmática e direta, como aqui na pergunta de um homem que se aproxima de Jesus para questioná-lo sobre algumas coisas. Parecia que ao responder, né, este homem através de algumas perguntas, estava tudo certo, mas alguma coisa que vai acontecer para que Jesus pudesse entrar numa espécie de parábola, um novo ensinamento que ele daria ali. Aqui nós temos um episódio muito corriqueiro que Jesus passava todos os dias, diante da multidão, sendo questionado por alguma pessoa e utilizando aquele questionamento para propor diversos outros ensinos. Jesus, ele responde a pergunta desse mestre da lei com uma nova pergunta, dizendo para ele: o que diz a lei de Moisés? Como você entende essa lei?
E o mestre da lei, como o próprio nome diz, responde muito bem a pergunta que Jesus faz. Só que assim, parecia que ele não estava satisfeito. Ele queria dar um passo a mais, ele queria ir além. E aí quando eu olho e observo isso, eu pergunto assim, que tipo de pessoa é essa que já tinha sido respondida? Que tipo de pessoa é essa que já tinha alcançado a sua resposta, mas meio que dá um passo a mais? Já viu aquele famoso aluno da sala de aula que falta 30 segundos para acabar a aula do professor, ele levanta a mão e faz uma pergunta, né? Falta 1 minuto para o sino bater para o intervalo, né? Ele, professor, eu tenho uma dúvida. É mais ou menos esse indivíduo que aparece aqui como mestre da lei. Quem era o mestre da lei? Então, o mestre da lei, quem é? Assim, é fundamental entender quem era essa pessoa para compreender essa parábola. Bom, esses homens da lei eram judeus que versavam sobre a lei religiosa de Israel. Eles eram responsáveis por interpretar a lei e geralmente esses homens eles associavam ao partido dos fariseus, certo? Mas qual que era a função deles? A função desses homens da lei era preservar a lei e a sua aplicação prática na vida judaica. Também era tarefa dos doutores da lei. E tudo que eles ensinavam, né, partia da lei e convergiam para a lei. E outro personagem também importante é como Jesus era visto naquela época. Ele era visto como um rabino itinerante, um mestre da lei que pregava por toda a região onde ele passava. E os samaritanos, eles, assim, pesquisando, depois do reinado de Salomão, os povos de Israel se dividiram em nações Israel e Judá. Judá adorava a Deus e Israel adorava um povo idólatra. E aí misturou a religião com a religião de Deus. E aí virou a capital de Samaria. E o reino de Israel foi conquistado pelo rei da Síria. Os israelitas foram deportados e as pessoas de outras nações conquistaram, que foram conquistadas, foram colocadas em Samaria, certo? E aí eles assumiram, assim, os samaritanos, que eram aquelas pessoas que os judeus não as viam elas bem, certo? Por quê? Porque as pessoas pagãs, fora da doutrina de Deus. Diante então desse homem que era um mestre da lei, que tinha um conhecimento, nós entendemos então o porquê que este homem estava questionando e indagando, dando esse passo a mais, né? Levantando a mão ali na hora do intervalo, quando parecia que já estava tudo respondido. E aí Jesus, observando que ele era um mestre da lei, que era uma pessoa que tinha conhecimento, principalmente por conta da primeira resposta dele, né? Talvez ele nem se apresentou ali como um mestre da lei, mas quando Jesus vê aquela primeira resposta dele, Jesus fala, eu sei onde que ele quer chegar. E aí exatamente por conta disso, Jesus dá um passo adiante e introduz agora uma parábola. Jesus ele vai começar a contar uma história para quê? Para responder esse novo questionamento do mestre da lei, né? E principalmente para fazer com que aquele momento ali fosse um momento de aprendizado para todos aqueles que estavam naquele instante. Nós sabemos que Jesus era um mestre, Jesus era extremamente habilidoso, né? Intelectualmente e em palavras, e ele usava esse formato de parábolas que nós já vimos, né? Que tem como significado o termo parabolê, né? O qual Jesus contextualizava algo baseado no conhecimento empírico daquelas pessoas. Então Jesus ele vai contar uma história baseada no conhecimento de todas aquelas pessoas. E aí Jesus começa a contar então uma história. Olha, tinha um homem que estava descendo e passando por um determinado local. Ele estava indo de Jerusalém a Jericó. Por que será que Jesus começa contando essa história a partir dessa estrada de Jerusalém a Jericó? Então, esse homem, como o pastor que ele falou, ele estava fazendo uma viagem que vinha de Jerusalém até Jericó. A cidade de Jerusalém assim, é uma cidade que todos conhecem, né? Hoje é uma cidade extremamente importante para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus, porque
nessa época também era uma cidade extremamente importante, né? E assim, o caminho que ele percorreu, ele é até a cidade de Jericó, que é uma cidade que ela é vista na Bíblia como uma cidade amaldiçoada. Em Josué 6:26, eu vou abrir aqui rapidinho só para ler. Em Josué 6, no 26, a gente lê aqui na Bíblia falando: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Esse homem estava indo então para essa cidade que era amaldiçoada. Jericó é uma cidade que hoje é situada na Cisjordânia. Ela, além de ser a cidade mais antiga do mundo, a cidade que existe hoje, que é a mais antiga, ela também é a cidade que está no nível mais baixo, no sentido de altitude mesmo. Ela está situada a 270 metros abaixo do nível do mar. E é interessante porque mesmo que essa cidade seja amaldiçoada, ela se tornou uma cidade para onde muitos sacerdotes iam quando eles não estavam estudando em Jerusalém. Porque essa cidade ela também tinha uma localidade muito boa, porque aquela região era toda desértica. E era uma região que tinha muitos palmeiras, então era quase como um oásis, a cidade de Jericó. Tipo, para quem estava num deserto, a cidade de Jericó era vista como um oásis, como um lugar assim, como é que eu posso dizer? Um lugar bom, um lugar onde as pessoas podiam descansar ali. E Jericó é tida como a primeira cidade da Terra Prometida conquistada pelos israelitas. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, foi o primeiro lugar foi a primeira cidade que eles conquistaram, né? A passagem da Bíblia vocês conhecem. Teve a marcha ao redor da cidade por uma semana, né? Aí as muralhas caíram milagrosamente. A história da conquista de Jericó vocês conhecem. E nessa cidade também é interessante porque está situado o Monte das Citações, que é onde Jesus foi tentado por Satanás naquela passagem quando ele faz jejum. Também estava lá, era justamente Jericó esse monte. Esse percurso ele era mais ou menos cerca de 24 quilômetros que as pessoas percorriam. Ele era um lugar muito rochoso e perigoso. Por ser muito rochoso, por ter muitas curvas, coisas do tipo, era um lugar muito propício a saqueadores, assaltantes, porque era um lugar onde era fácil se esconder, para onde era fácil se fugir. Por isso que a Bíblia também chamava aquele lugar de Adumim, que significa Vale do Sangue, ou Passagem do Sangue. E aí, igual eu falei, por que era chamado por esse nome, né, de Passagem do Sangue? Como era um lugar que tinha muitos... Eu estou só olhando aqui porque tem 2 versículos da Bíblia que falam desse nome, de Adumim. Um é Josué 15, versículo 7, que diz: a fronteira subia então do vale de Acor até Débir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que ficava defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até Enrogel. Tem uma outra passagem também, mas por conta do tempo eu acho que não precisa ler. Né? Mas a outra passagem de Josué 18, 7. E era chamada desse nome, um nome assim tão agressivo, por assim dizer, justamente porque aqueles assaltantes, eles eram muito agressivos, sabe? Eles frequentemente matavam pessoas ali, e acredita-se até que houve um assassinato naquela região, mais ou menos na mesma época que foi essa parábola, um pouco antes, e Jesus fala desse caso justamente se baseando nesse caso desse assassinato. Mas isso aí não dá para confirmar que realmente isso existiu. Mas é isso, sabe? Então assim, era um lugar onde frequentemente tinham assaltantes, e por isso Jesus fala desse lugar. Dentro desse contexto, então, Jesus ele coloca algo extremamente pontual para que todos aqueles que estavam ali, né, ouvindo, todos aqueles que estavam ali participando daquela reunião, daquele momento de perguntas, pudessem entender: não, eu sei que estrada que é essa, eu sei que essa estrada realmente é perigosa, né? E mais do que isso, Jesus sabia que aquela estrada ali era um caminho comum para alguns tipos de pessoas, tendo em vista que Jericó era uma cidade sacerdotal e Jerusalém era a cidade onde estava o templo. Então havia um trânsito muito grande ali de determinados tipos de pessoas, como por exemplo o sacerdote, que é a primeira pessoa que Jesus cita que
passa naquele local ali e vê aquele homem espancado que foi assaltado naquela região. E o sacerdote, ao olhar aquilo ali, Jesus é muito claro com a posição dele, né? Fala que ele passa de largo. O sacerdote, naqueles tempos bíblicos, ele era uma espécie de um médico que fazia cura com ervas, que podia caracterizar se a pessoa tinha lepra ou não, né? Quando Jesus, por exemplo, cura o leproso, o que Jesus manda ele fazer? Vai, oferece a sua oferta e te mostra ao sacerdote. Porque era o sacerdote que olhava e falava, não, você está limpo, você está curado. O sacerdote, ele tinha uma posição muito alta na sociedade, era uma espécie de, como se fosse um vereador, até mais, um deputado da época. Era prestigioso ser sacerdote. Entretanto, Jesus mostra que aquele homem cheio de conhecimento, aquele homem cheio de prestígio, aquele homem cheio de autoridade, ele prefere se guardar na sua prescrição de pureza sacerdotal do que se aproximar daquela pessoa. Ou seja, nós temos alguém aqui que valoriza muito mais a sua posição social do que a pessoa que está ao seu lado. Mas Jesus não cita apenas o sacerdote, Jesus cita também o levita. Quem era o levita? Então, os levitas vinham do povo de Israel, das 12 tribos. Essas 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. E os levitas vêm de Levi, que era o terceiro filho de Jacó com Lia. Durante a época da escravatura de Israel no Egito, nasceram os levitas mais emblemáticos, que foram Moisés e seus irmãos, Arão e Miriam. Debaixo da liderança de Moisés, os israelitas se libertaram e saíram do Egito para uma terra prometida. Miriam era profetisa e Arão foi escolhido por Deus para ser seu sacerdote e ser a ponte entre o povo e Deus. Mas antes de chegar na terra prometida, eles ficaram 40 anos no deserto. E durante esse tempo, o povo de Israel se rebelou contra Deus, adorando outros deuses, virando idólatras. Mas a única tribo que se rebelou contra e lutou contra os idólatras foi os levitas. E por isso foi escolhido por Deus para trabalhar no templo dele e servir a Deus. Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. E os descendentes de Arão eram os sacerdotes, que eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer sacrifícios a Deus, também abençoar o povo, carregar a Arca da Aliança e receber porções de sacrifício como seu sustento. Os outros levitas eram divididos por clãs e tinham as funções de porteiros, guardas, administradores, músicos e líderes de louvores e professores que ensinavam a lei de Deus. Uma curiosidade que para servir no templo, eles deveriam começar a servir com a idade de 25 a 50 anos, sendo que de 25 aos 30 anos era considerado como aprendiz, que demoravam um certo tempo para aprender a prática de trabalhar no tabernáculo, e dos 30 aos 50 que eles poderiam desenvolver todas as suas funções no templo. E aí nós podemos observar que além do sacerdote e além do levita, Jesus ele vai citar mais uma pessoa. Só que agora uma pessoa que iria agir de forma diferente do sacerdote, que tinha alta posição social, e também diferente do levita, que era responsável direto por servir no templo. Jesus ele mostra um que não deixou a sua posição social para ajudar o próximo, e Jesus mostra outro que não deixou a sua posição eclesiástica para ajudar o seu próximo. Qual é o terceiro exemplo que Jesus vai nos dar? Eu vou falar do samaritano. Primeiramente, eu queria linkar duas coisas antes de falar dele, que é basicamente assim, o sacerdote e o levita, eles eram oficiais religiosos judeus. Primeiramente, você tem que entender isso. O segundo ponto é que Jesus fala que o samaritano, ele era aquele que fez o que deveria ser feito. Por quê? Porque para o judeu, o que Jesus falou do samaritano ajudar eles, ajudar aquele cara que estava no chão, que provavelmente deveria ser um judeu, era totalmente incomum, era totalmente fora de cogitação para um judeu. Porque basicamente, desde o Antigo Testamento, existia uma rixa, uma antipatia entre eles. Por quê? Basicamente, os judeus falavam que os samaritanos eles eram bastardos, eles eram
mestiços, por causa que eles casaram com pessoas estrangeiras, por causa que eles eram culpados de falsa adoração. Eles construíram um templo no Monte de Gezirim, e também eles acreditavam que as escrituras eram apenas o Pentateuco. Tem um historiador historiador e apologista judaico-romano, que é Flávio Joséfo, que ele elenca 2 pontos que enfatizam por que os samaritanos eram tão odiados pelos judeus e vice-versa. Primeiro ponto os samaritanos, basicamente, eles profanaram um templo, impedindo com que os judeus fizessem a Páscoa. E também na sinagoga judaica, os samaritanos eram amaldiçoados pelos judeus, e eles pediam basicamente para que Deus excluísse os samaritanos da vida eterna, da vida futura. Então, quando os judeus vê que o inimigo declarado dele, o samaritano, tem compaixão dele, tratando a ferida, depois levando para o local lá para poder restaurar e depois poder pagar as despesas, para o judeu isso é um estado de completo, é um estado de profunda humilhação. Jesus, então, de forma muito peculiar, escolhe uma figura propositalmente para causar constrangimento em todos aqueles que estavam ouvindo. Não só apenas no mestre da lei que tinha feito a pergunta, quem é o meu próximo? Quem que eu preciso ajudar? Mas Jesus, ele vai além. Ele pega talvez o pior dos piores exemplos, né? Que era o samaritano, que, como o Bauer falou e como o Vinícius deixou muito claro, era um tipo de pessoa que eles tinham aversão àquela figura, aquele tipo de pessoa, por conta do aspecto da adoração, por conta de aspectos sociais, de aspectos políticos. Mas é exatamente esse que Jesus mostra que vai fazer algo de diferente. Não apenas pegando aquele homem que estava ali jogado, né, totalmente despido, abandonado, mas indo além. E a primeira coisa que Jesus é muito claro ao citar é que esse homem, ele cuida das feridas utilizando-se de 2 coisas. O que o texto nos mostra que o samaritano usa para curar as feridas daquele homem? A Bíblia relata que em Lucas, esse homem foi deixado como quase morto. São poucas as vezes na Bíblia que a gente vai encontrar essas palavras escritas, quase morto. Então ele estava ali à beira da vida e da morte, pela agressão que ele sofreu, pelos maus tratos. E a Bíblia nos mostra que foram usados ali 2 elementos para tratar a ferida daquele homem. A Bíblia nos mostra que foi derramado sobre ele óleo e vinho. E quando a gente olha para esses 2 elementos que foram usados para trazer redenção, para fazer o tratamento desse homem, a Bíblia em várias vezes vai nos mostrar o significado do óleo e do vinho. O que eu encontrei na pesquisa sobre isso foi que o óleo, em várias passagens, ele traz a referência da presença de Deus. Então, quando a gente vê o Salmo 133 falando sobre o azeite, o óleo descendo sobre Arão, está falando da presença de Deus. E o vinho, ele representa o sangue de Cristo, que trata os nossos pecados. Em poucas palavras, o óleo e o vinho significam o agir de Deus, Jesus Cristo, na vida do homem caído e ferido. E que não existe outra possibilidade de redenção se não for pelo derramar da presença de Deus na vida do homem e se não for pelo sangue de Jesus curando as nossas feridas. A palavra de Deus lá em Tito 3,4 vai nos deixar bem explícito isso. Ela nos diz assim: quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela sua lavagem da regeneração e da renovação do seu Espírito, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aquele homem, ele precisava de um tratamento, ele precisava se reerguer
daquele estado que ele estava de quase morte. E só tinha duas coisas que poderiam ser feito isso: o derramar do óleo, que é a presença, e o derramar do sangue de Jesus para o levantar. E mais interessante de tudo é que, além de cuidar, de tratar, ele assume uma responsabilidade. E essa responsabilidade, às vezes assim, a gente passa desapercebido, porque é tão maravilhoso, né? Nossa, ele leva, ele cuida e tal. Mas aí ele vira lá para o dono da hospedaria, onde o homem foi deixado, e fala assim: olha, ele está aqui aos seus cuidados. E eu vou pagar por tudo que for preciso. E aí a Bíblia diz, de forma muito clara, Jesus cita que ele deixa lá o quê? A Bíblia fala que esse samaritano, né, quando ele pegou o homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele deixou 2 moedas de prata com o dono da hospedaria lá. Em algumas versões, essa moeda de prata também é tratada como denário, que é justamente uma das moedas que circulavam naquela época. E é interessante porque o Império Romano, ao conquistar uma região, ao tomar uma região, ele tinha a característica de manter a cultura, os costumes, o idioma daquele povo ali. Ele não impunha a sua cultura, ele não impunha o seu idioma. E com isso ele designava alguns governantes, que eram pessoas do povo, para cuidar, para administrar essa região. E esses governantes, eles tinham o costume de fazer uma propaganda do Império Romano, colocando imagens, colocando fotos nas moedas, no capital de governantes, de pessoas importantes do Império Romano. E o denário romano, ele tem a imagem de César. Eu não trouxe a moeda aqui, né, que eu não vou ter, mas ele tem a imagem de César, que é o grande César, imperador de Roma. E o denário, ele, como a Bíblia já nos explica lá em Mateus capítulo 20, ele equivaleria em média a um salário de um dia de serviço. Aí você pensa, tá, um salário de um dia de serviço, hoje em dia, beleza. Você convertendo esse salário de um dia de serviço, ele seria o equivalente no salário mínimo atual a $140. Convertendo a real, hoje quando eu olhei, o real estava R$ 5,15. Então, R$721. E ele deixou 2 denários. Então, foram R$1.442 deixados. Pensa a generosidade daquele homem, porque ele podia ter muito bem só pegado o homem lá, já levado para a hospedaria e falado: cuide dele, trate dele, porque senão ele irá morrer. Mas não, ele foi além disso. Ele deixou lá uma quantia de quase R$1.500 para que aquele homem possa ser tratado, para que aquele homem possa ser curado e para que aquele homem possa ter a sua vida de volta. E como o Vinícius falou, não era normal, né, um samaritano pegar um homem que provavelmente era judeu e levar para cuidar dele, parar. Não era normal para um samaritano cuidar de pessoas de outra nação, de outro povo. E esse samaritano, em um ato de amor, faz isso. Pega aquele homem, leva e dá para ele, dá para o dono da hospedaria, né, 2 denários. E além disso, ele inclui que se tiver outra despesa extras, ele voltaria lá e pagaria a diferença. Então realmente foi um grande ato de amor. Jesus finaliza então nos mostrando que ele não apenas nos resgata, ele não apenas é o nosso Salvador, como ele assume uma responsabilidade por nós. E ele mostra que o samaritano faz isso. E para encerrar, se tudo começou com uma pergunta, Jesus ele vai terminar com uma pergunta, pois ele vira para o mestre da lei e fala assim: e aí, qual destes homens era o próximo? E talvez ele, constrangido, né, consternado por aquele exemplo majestoso que Jesus tinha dado, não só o mestre da lei, como todas as outras pessoas que estavam ali, conseguiriam responder essa pergunta. Não era uma pergunta extremamente complexa mais, não era uma pergunta difícil mais ser respondida. Jesus já havia, né, ensinado e já havia delimitado qual seria a resposta. Então, aquele homem da lei poderia muito bem não apenas responder a pergunta feita a Jesus, mas ele poderia muito bem responder a pergunta da nossa mensagem. Qual foi a pergunta que foi o tema da nossa mensagem? Qual é a medida do amor? Baseado em Jesus, a medida do amor é e sempre será amar sem medidas. Jesus ele sempre terá as perguntas às quais nós não conseguimos responder, ele sempre terá as respostas. Jesus é o dono de todas as respostas. E se em alguma das vezes ele te responder com uma outra pergunta, é porque ele quer te ensinar algo valioso.
é porque Ele quer demonstrar para você algum segredo que está encoberto. E se tem um segredo, se tem algo que é algo mais valioso que existe nesse mundo, é o amor. E nós podemos amar. Qual a medida do amor? Amar sem medidas. Que nós possamos exercer dessa forma o amor que existe em nossos corações. Amém? 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 Coloque as mãos no teu coração. Baseado naquilo que nós falamos, né, no tema da mensagem de hoje, que foi o amor, que você possa gastar alguns instantes aí pedindo para que Deus possa encher o seu coração de amor. Amém? Faça uma oração aí breve, pedindo para que esse amor, assim como o amor do samaritano, possa invadir a sua alma e preencher o seu interior. Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo e poderoso nome, porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor nos ensina a amar. Pai querido, nos conduza por esse caminho, ó Deus, que é o caminho do amor, que é o caminho da gratidão, que é o caminho da devoção, que é o caminho do sacrifício. O verdadeiro amor é o amor que se sacrifica, é o amor que se dispõe, é o amor que vai atrás do perdido. Senhor, quantos e quantos estão hoje precisando do amor que nós temos, ó Deus? Nos ajude a sermos resgatadores, nos ajude, ó Deus, a fora da igreja, resgatar e trazer aqui, para dentro do nosso grupo, o nosso amigo que está no mundo perdido. Ó Deus, nos ajude a resgatar aquele nosso colega, nos ajude a resgatar, ó Deus, aquele que muitas vezes já esteve aqui conosco, nos ajude a resgatar o perdido, nos ajude a salvar aquele que precisa da tua salvação. Nos dê esse amor, Pai. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é mais uma das nossas mensagens especiais. Procure a nossa playlist de mensagens especiais e que Deus possa falar com você através de cada uma delas. Compartilhe também esse vídeo com alguém, em nome de Jesus.